Tudo bem, pessoal? Internet do professor acabou caindo. Eu vou finalizar então a minha aula falando um pouco com vocês, tá? Deixa eu abrir aqui a aula e aí nós vamos conversar um pouquinho, tá? Só um minuto. Bom, pessoal, como nós já vimos comentado, né? A nossa matéria então é a matéria de bioquímica. Ela é direcionada então para a estrutura agronômica, tá? Nós vamos verificar aqui um pouco da revisão que nós estávamos assistindo, mas infelizmente a internet caiu, né? Então nós vimos os horários das nossas aulas, sempre vai ser na segunda e na quinta-feira, duas chamadas ao vivo, né? O Moodle já está lá, isso aqui nós já comentamos. A respeito das principais biomoléculas que nós vamos estudar, está relacionada às biomoléculas da água, dos sais minerais, que corresponde às biomoléculas inorgânicas, e as orgânicas, que está associada aos lipídios, aos glicídios, que são os açúcares, os aminoácidos e proteínas, material genético e outras substâncias, né? Nessa gravação eu vou apenas acelerar um pouco, tá? Vocês vão perceber aí quando vocês forem assistir, porque tudo isso a gente já havia explicado e comentado com vocês. Então, como caiu a internet, eu vou fazer a gravação do ponto de partida, que foi onde nós paramos. Mas de qualquer maneira, nós já vimos já na segunda e na aula de hoje de revisão que as biomoléculas são grupos de moléculas importantes para o bom funcionamento fisiológico tanto dos animais como das plantas, né? Por isso que elas são conhecidas como essenciais e fundamentais. Basicamente, os elementos presentes nas biomoléculas é o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o enxofre e fósforo. Por isso que são chamados muitas vezes de bioelementos. E são representações que vocês veem numa outra matéria chamada química orgânica, né? Que são as ramificações que elas existem. Os dois grandes grupos de biomoléculas são água e sais minerais, que corresponde à inorgânica, e as orgânicas, todos os demais grupos, que atualmente nós temos aí 5 grandes grupos. Aqui está sendo citado apenas 4, por uma questão de organização do fluxograma. Então nós temos aminoácidos e proteínas como o primeiro grupo orgânico, carboidratos e glicídios, que são os açúcares, lipídios e ácidos graxos, que são as gorduras, e os ácidos nucleicos, que é o material genético. A bioquímica está associada no estudo dessas moléculas dentro do organismo vivo, né? Geralmente as moléculas mais simples acabam sendo convertidas no processo metabólico por moléculas mais complexas, mas de certa forma todas as estruturas bioquímicas levam para a produção de energia, né? Aqui são alguns exemplos que nós também já vimos de biomoléculas orgânicas. Todas elas apresentam cadeias ramificadas ou não ramificadas, retilíneas de carbono e ricas em hidrogênio, oxigênio e assim por diante. O professor está acelerando, porque isso nós já vimos na segunda-feira, né? E no início da aula de hoje, mas infelizmente a internet caiu. Então, na verdade, os compostos orgânicos, eles acabam estando associando as estruturas carbônicas, né? Vários elementos carbônicos ligados ao hidrogênio. Bioquimicamente falando, todas essas substâncias acabam trabalhando o seu processo metabólico dentro das células, tanto de vegetais como de animais, tá? Os grandes grupos de biomolécula, nós temos os ácidos nucleicos, que correspondem ao DNA e o RNA, os lipídios, que são as gorduras e ácidos graxos, as proteínas e aminoácidos, que está associada mais a estruturas, e os carboidratos e energia. Vitamina já entra como uma biomolécula dentro do capítulo de lipídios, né, de forma secundária. O professor vai agora começar a falar rapidamente, né, resumindo, porque nós já vimos essa explicação, a respeito da molécula da água. Então, a molécula da água, ela é uma biomolécula estudada na bioquímica, que apresenta as várias características no processo bioquímico, que é desde o controle do potencial osmótico e do potencial hídrico dentro da planta. Ela controla a quantidade de soluto e solvente. Ela está associada, sim, na translocação de nutrientes, então ela funciona como um veículo diluidor e de arraste
pela característica de coesão, adesão e capilaridade na planta. Então a água sempre vai entrar pelo sistema radicular e ela vai transitar na planta via xilema e floema. A água está associada à fotossíntese, que é uma produção primária do processo metabólico das plantas. Sem a água nós não temos fotossíntese, nós não temos também a evapotranspiração, que é esse controle que nós chamamos de potencial hídrico e osmótico. A água ela acaba dissolvendo, né, a maioria das substâncias, não são todas, mas somente aquelas que elas têm afinidade química, tá? Está associada também, além do processo metabólico, na síntese de enzimas. Muitas enzimas são ativadas, e enzimas são moléculas proteicas que quebram outras moléculas, são ativadas com a presença da água. Outra biomolécula essencial são os ácidos nucleicos, né? Rica em carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e nitrogênio, que é o DNA e o RNA. DNA, ácido desoxirribonucleico, e RNA, ácidos ribonucleicos. Também é estudado na bioquímica como um dos últimos capítulos que nós teremos que estudar. Proteína é, na verdade, a união de vários aminoácidos formando um polímero, né? Uma cadeia com ricas em vários tipos de aminoácidos. Nessa imagem aqui lembra um pouco para a gente que cada estrutura dessa cinza é um aminoácido e cada aminoácido está ligado por uma ligação peptídica. O que é a ligação peptídica? É uma ligação que ocorre entre dois aminoácidos para fazer a configuração de uma proteína. As proteínas, de todos os grupos de biomoléculas, as proteínas são as mais abrangentes, né? Eu tenho proteína, por exemplo, o sistema imunológico, os anticorpos são proteínas, fornecimento de energia, as proteínas fazem catálise, quebra a substância no caso da enzima, né? Que a enzima é um tipo de proteína. As proteínas estão associadas à estrutura celular, a paredes de estruturas celulares. Então é um grande grupo de biomoléculas que nós temos atualmente. Faz parte da composição de vários grãos, faz parte da composição de várias carnes e é riquíssima em nutrientes. Os lipídios são extremamente importantes, que corresponde à classe das gorduras, como são conhecidas, né? Lipídios e ácidos graxos. Vários grãos que a agronomia trabalha, né? Principalmente com as plantas oleaginosas, elas têm acúmulo e síntese de lipídios, muito importante para a produção, tanto da soja como do amendoim, do girassol, né? Do milho. Todas, canola, tem vários tipos de plantas que apresentam bastante lipídios. Os abacates, por exemplo, o coco, né, são frutos, ou popularmente chamado de fruta, que também tem altos teores de lipídios. Vai depender muito do processo metabólico de algumas plantas. Tem plantas que vai ter mais lipídios, outras vão ter menos. Faço uma observação aqui, que muitas plantas ornamentais e plantas medicinais são riquíssimas em óleos. Então vai depender muito da espécie de planta. Algumas sintetizam, processam, fazem a via metabólica e acumula mais lipídios, e outras não. E lembrando que o acúmulo desses lipídios pode ser tanto na raiz, no caule, na semente, em algumas partes das plantas, né? Por exemplo, o hortelã, a hortelã, a arruda, que são plantas mais medicinais, está ligado nas folhas, né? Buriti, macaúba estão mais ligadas na castanha, né? O abacate e o coco está mais ligado à produção da polpa. Então depende muito da concentração de lipídios. Mas os lipídios fazem parte do estudo da bioquímica. Glicídios ou carboidratos estão associados à produção de fotossíntese, né? A glicose é o monossacarídeo principal. Então, para ter a glicose, eu tenho que ter a união de moléculas de CO2, que é captada pela entrada na folha, água, e a água e o CO2 vai me converter, junto com várias reações bioquímicas, a glicose, liberando oxigênio no processo de degradação. Então, a fotossíntese, eu preciso de duas grandes biomoléculas aí, a água e formando a glicose. Nós vimos então que todo o processo bioquímico acontece principalmente em duas fases, né? Eu tenho os grupos das orgânicas, toda substância bioquímica orgânica é produzida dentro da planta, e enquanto que as inorgânicas é fora da planta. Então aí entraria um contexto mais assim de adubação, né? Que é estudado na matéria do professor Camacho, NPK, que são os macronutrientes, os micronutrientes, junto com a água, isso entra dentro da planta.
dentro da planta eu vou ter as vias metabólicas, bioquímicas e fisiológicas. Então, dentro da planta é que acontece a síntese de proteína, a síntese de aminoácidos, de carboidrato, de lipídios e assim por diante. Cada espécie vai ter uma tendência a acumular mais ou menos substância. Vai depender da via bioquímica e metabólica dessas plantas, tá? Aqui nós já falamos que muitas vezes os macro e os micronutrientes estão associados à biomolécula inorgânica junto com a água, e o que acontece dentro da planta corresponde às orgânicas, tá? Nós vimos também que várias reações bioquímicas que acontecem dentro do ser vivo é chamado de metabolismo celular. E o metabolismo celular nada mais é do que um conjunto de várias reações bioquímicas. Então, dentro do metabolismo celular, nós temos duas variantes, ou duas grandes grupos de processo metabólico. O anabolismo é quando uma substância está sendo formada em outra, sem ter quebra. O catabolismo é quando uma substância é quebrada para formar duas, três ou quatro. Aí nós chamamos de catabolismo, houve uma quebra. Anabolismo é só formação de substância, tá? Aqui o professor repete para deixar bem claro que todo o processo de catabolismo ele tem como uma vantagem que é a liberação de ATP. Adenosina trifosfato ou adenosina difosfata é muito importante para que a planta tenha energia para processar novas reações bioquímicas, tá? Então, o processo metabólico acontece com quem? Com todas as substâncias que nós já vimos, que são chamadas de biomolécula, e nesse processo metabólico que acontece tanto nos vegetais como nos animais, é dividido em metabolismo e catabolismo, tá? Vamos avançar onde nós paramos. Bioquimicamente, nós não temos como trabalhar no campo sem olhar para uma lavoura dessa e perceber como que essa planta está. Então a planta ela vai sempre refletir a saúde dela, a sanidade dela. Então a saúde da planta também está associada à bioquímica. Uma planta bem verde, bem adubada, com solo bem preparado, há uma tendência ela ter um processo metabólico muito bom dentro dela e vai garantir alta produtividade, tá? Então uma planta de soja, os grãos dela vai estar rico em aminoácido e proteína ou em lipídios, conforme o mercado e a variedade genética vai exigir. De qualquer maneira, quando nós trabalhamos com bioquímica aplicada à agronomia, nós sempre vamos lembrar que quando o engenheiro agrônomo ele vai até o campo, ele vê que a planta está com alta produtividade, que ela não tem nenhuma doença, que ela está produzindo bem, nós temos sempre que enxergar um pouco da bioquímica por trás disso, né? Então a planta, através da fotossíntese, ela vai fotossíntese, água e nutrientes do solo, ela vai então processar, e nós chamamos esse processo de metabolismo celular, e vai resultar no acúmulo de biomoléculas importantes para a composição da planta, né? Lipídios, aminoácidos, vitaminas, tudo isso é formado através das substâncias inorgânicas. Vamos avançar um pouquinho. Molécula de água. Nós vimos então que a molécula de água é extremamente importante, né? É uma das primeiras biomoléculas. São chamadas de solvente universal, porém, elas só vão diluir aquilo que elas têm afinidade química. A água ela não é tão universal assim, senão ela diluía tudo e não é tudo que ela dilui. Ela vai diluir somente aquilo que ela tem a mesma natureza química, ou que tem a mesma propriedade química. São substâncias polares, o hidrogênio é positivo, o oxigênio é negativo. Tem condutividade elétrica, elas podem conduzir eletricidade por ser polar. A densidade da água é variável de acordo com o estado físico dela. Alta solubilidade de solutos, ela consegue diluir, né? Essa solubilidade, que é solubilidade é a característica de diluir. Então ela consegue diluir a maioria das substâncias e, consequentemente, dentro da planta, ela acaba controlando o potencial osmótico, que é a quantidade de soluto dentro da planta, e o hídrico. Isso acontece muito no vacúolo, né? Vacúolo, a gente percebe isso com muita nitidez, quando nós falamos de plasmólise e desplasmólise. Aqui é uma característica muito peculiar. Uma coisa é você fazer o peso fresco de uma planta, outra coisa é você fazer o peso seco. O fresco, conforme você coletou, você pesa, registra matematicamente o valor do peso. Deixa na estufa por alguns dias, 3 dias no máximo, a 60 graus, você retira aquela massa seca e pesa.
Então, quando você faz o peso da massa fresca e da massa seca, você vai ver a quantidade de água que tem dentro da planta. Então, é um absurdo a quantidade de água, é muita água para pouca massa. Então, isso mostra também a importância da água nos processos. A água ela acaba controlando não somente a fotossíntese e vários processos metabólicos, mas também o pH, né? Então a água está associada ao pH. pH está mais substância ponto neutro é o 7, do 6.9 até o 0 são soluções ácidas e do 7.1 até o 14 soluções básicas ou alcalinas. Então a água também está associada ao controle de pH. Tá? A água ela tem uma característica muito importante quando nós falamos em translocação da raiz até o ápice meristemático. A água ela tem uma característica chamada de tensão, coesão e adesão, que é a capilaridade. Então ela consegue subir, né, da raiz até o topo da planta através também de uma diferença, né, de uma corrente de transpiração ou de evapotranspiração que nós temos. Então é como se fosse um dreno. Está entrando água pela raiz e está saindo pela folha. E nesse caminhar, nesse translocar, a água acaba auxiliando em vários processos bioquímicos, desde o processo bioquímico chamado de metabolismo anabólico, que é aquele que produz novas substâncias, ou por catálise, que quebra substâncias. Aqui é nítido a gente ver a importância da molécula da água, né, dela estar bem irrigada. Você tem alta produtividade em um campo e baixa produtividade em outro. Então aqui nós temos de um lado uma planta, uma videira e uma plantação de milho sem a estrutura da água, sem a presença da água, e do outro lado nós temos uma condição irrigada. Então é óbvio que quando a gente irriga e fornece alimento, nutrientes no solo para a planta, essa planta vai pegar essas substâncias inorgânicas e vai converter em orgânica. Então vai converter em lipídios, aminoácidos, proteínas, carboidrato e vai dar uma alta produtividade. Né? Então, bioquimicamente, fazendo um link com a agronomia e com a irrigação, uma planta bem irrigada e adubada, bioquimicamente ou fisiologicamente, ela vai estar bem mais competitiva na sua estrutura produtiva. A água ela entra, né, praticamente pela raiz, transita pelas unidades celulares até chegar no xilema. O principal veículo de transporte da água é o xilema, né, que vai levar até o ápice dessa planta. A água acaba participando então da principal via metabólica, que é a fotossíntese, né? Então a fotossíntese ela é na verdade uma captação de CO2 e uma conversão de água e CO2 vai virar glicose e vai liberar o oxigênio para o meio. Esse é o processo que nós chamamos de processo metabólico primário, que é a fotossíntese, muito importante. A molécula da água ela é uma molécula polar, porque o hidrogênio e o oxigênio são negativos, e ela tem na sua configuração molecular uma ligação covalente. Então, esses polos positivo e negativo são chamados de polaridade. A molécula ela é altamente polar, tem dois polos ali, né? E apertando, um puxando, parecendo uma força gravitacional que faz com que a molécula fique com esse ângulo de 104 e 45 graus. As moléculas da água elas podem se ligar uma nas outras, né? Isso nós chamamos de forças intermoleculares. Observa que o que está em azul e em vermelho é hidrogênio e oxigênio, e uma molécula de água pode se ligar na outra. Isso pode acontecer por uma força de polo, ou de polar, ou uma força chamada de força intermolecular. Então são os polos ligando e unindo as moléculas de água. Tá? A água ela faz então um tipo de ligação entre os átomos, né? Entre o hidrogênio e o oxigênio, e também pode ligar entre si pelas pontes de hidrogênio. A água se torna um solvente muito poderoso dentro da planta, participa de várias reações bioquímicas, mas principalmente ela controla o potencial osmótico e hídrico dentro de uma planta, como nós já vimos. A água tem alta solubilidade para aquelas substâncias que ela tem afinidade. Água e álcool se misturam e ela dilui. A água e a gasolina, ou a água e o óleo já não conseguem ter essa característica, porque são muito diferentes uma das outras. A água se torna um solvente universal, então ela quebra várias moléculas, elas levam nutrientes para dentro da planta para que a planta possa produzir aminoácidos, proteínas e lipídios. A água consegue dissolver praticamente quase tudo, né? Principalmente aqueles que são semelhantes a ela tem uma propriedade de dissolução.
Acho que foi mais ou menos aqui que a internet caiu, né? E os compostos então de solubilidade tem muito a ver com a presença da molécula de água e da substância. Toda substância que for polar, a água dilui bem. Toda substância que for apolar, ela tem dificuldade de diluição. Tá? Aqui, lembrando bem a condutividade elétrica da água. A água, por ser uma molécula de polo positivo e negativo, ela consegue passar por várias membranas e células com facilidade. Então, isso dá uma certa característica da água ter alta condutividade elétrica. A água ela controla o potencial osmótico e hídrico dentro da planta. Uma planta, quando está com bastante água, o vacúolo dela está grande. Quando uma planta está com pouco água, está com pouco déficit hídrico, ela tem o vacúolo diminuído e vai sobressair o soluto. Aqui também nós falamos a respeito do controle do potencial hídrico, potencial osmótico dentro da planta. Então a planta, quando ela está lotada de água, ela tem o seu vacúolo bem mais cheio, né? Ampliando. Por isso que muitas vezes a planta, quando ela está em ponto de murcha, ela cai, ela tomba, ela encolhe as suas folhas para evitar a transpiração, que é uma defesa dela. Tá? Então as pontes de hidrogênio vai ligar uma molécula na outra, o pH de certa forma vai estar associado a essa ponte de hidrogênio, facilitando e estabilizando a molécula. A força das pontes de hidrogênio é importante no sistema biológico, porque ela vai estabilizar a molécula da água, ela vai prender a molécula da água, né? Então essas pontes de hidrogênio é pH maiúsculo, ponte de pH, P minúsculo, H maiúsculo é a medição de ácido. P e H tudo maiúsculo é a ponte de hidrogênio. Então as moléculas têm essa capacidade de ligar entre si por pontes de hidrogênio. Vamos ver. Polaridade da água, já tinha falado. A água são moléculas polares, né? Isso eu já falei anteriormente. Vamos ver se a gente traz. Lembrei. Aqui foi onde eu percebi que vocês tinham desaparecido da minha aula. Então a água, de certa forma, ela tem essa facilidade de quebrar outras moléculas. Ela é formada por hidrogênio e oxigênio, né? Que se desmembrando vai dar uma hidroxila e um hidrogênio. E aqui a gente observa que várias moléculas de substâncias, são quebradas pela água pelo meio, né? Então aqui eu tenho o H2SO4 como exemplo, a água vem aqui, quebra a molécula no meio e você vai produzir um cátion de hidrogênio e um ânion de SO4. Todos esses esquemas aqui que vocês estão vendo de reações bioquímicas e químicas está associado à quebra, à capacidade de quebra que a molécula da água possui, né? A bomba de sódio e potássio é muito importante nós estudarmos, né? Porque é também um controle fisiológico da água, tem que estar em contato, né? A água pela membrana plasmática, entrando sódio, saindo potássio. E esse movimentação na membrana plasmática, a molécula da água acaba facilitando, por ser um agente diluidor e por ser um agente que está levando essa molécula de água para dentro das plantas. Então, aqui nós estamos observando o transporte ativo e passivo. A água faz um transporte passivo, né, facilitado, ela consegue entrar e sair do meio intracelular para o extracelular. Já os solutos não, a planta acaba controlando. O potencial ácido e básico da água, então a água controla também o pH, né? Os ácidos e bases participam de vários processos químicos e reações na planta, sendo um fator importante do ponto de vista bioquímico e fisiológico. Então aqui nós temos a escala de pH, como o professor falou, 7 é ponto neutro, de 7 a 0 é ácido, de 7.1 até 14 é básico ou alcalino. Então a água ela acaba controlando a quantidade, a escala de pH dentro das substâncias, né? Ácido é uma substância doadora de íons, né? Uma solução com pH menor do que 7 e uma solução maior do que 7 é básico ou alcalino. Vamos ver se nós temos mais. A água é um grande ativador de enzima, né? Então aqui são os gráficos de Michaelis e Menten mostrando que as atividades enzimáticas estavam lá embaixo. Conforme foi aumentando a quantidade de água, foi aumentando também as reações fisiológicas. Solução tampão, ótimo. E aqui o professor encerra. Pena que próxima aula, vocês estão vendo aí que vai ser aminoácido e proteína, né, carboidratos. Pena que a internet caiu. Mas eu acabei finalizando a nossa aula para vocês não ficarem com dificuldade, tá? Assistam essa aula quando puderem, porque infelizmente a internet caiu e o professor fez uma gravação aqui para tentar socorrer a gente nesse final da aula. Nossa aula estava super boa,
muito produtiva, mas aí caiu a internet e eu fiz essa gravação mais para encerrar. Eu vou postar no Moodle agora para vocês, tá bom? Qualquer coisa é só me chamarem. Um abraço, tá? Tudo de bom para vocês. Até mais.